O título da mensagem hoje é: o importante é continuar. O importante é continuar. Essa foi uma semana tão difícil depois que eu cheguei do Brasil, que a vida do crente é uma eita atrás de eita, né? E eu falei, Senhor, eu ministrei na City Gates também, que é a igreja que cobre a gente, né? Uma igreja maior. Não é o pastor ou o pregador que dita o que vai acontecer no culto, é o tal do coordenador do culto. Agora é a oração tal, agora eu tô sentindo isso aqui, agora não sei o que. Eles se movem muito no profético, que é muito semelhante ao meu ministério. E geralmente é feito em dupla. E aí no sábado, eles começam da seguinte forma: às 7 da manhã eles já estão de pé, os profetas da casa fazem uma reunião online e cada um dá uma palavra do que está sentindo, qual é a impressão de Deus para o culto daquela noite. E eu tava vazia de mim, eu falei, meu Deus, eu vou me reunir com os profetas, eu não tenho nada para falar. Não apareci na reunião. Durante o dia eles permanecem em oração, em jejum. E à noite, antes de começar o culto, eles têm algo que se chama fornalha de oração. Eu falei, a gente tá precisando de um negócio parecido, uma fornalha aí. E aí na fornalha junta os tal dos profetas com todos os outros líderes, os pastores, o tal do coordenador. E aí lá vai eu falei, Deus, o Senhor ainda não me falou nada desse culto. Eu cheguei e eu que deveria conduzir aquela reunião, né? Eu fui me ajoelhar, falei, Senhor, não tenho nada para oferecer, não ouvi nada, não estou sentindo nada. Nem meu devocional eu entendi. Por Deus, eu peguei minha Bíblia, terminei o devocional, olhei para cima e falei assim, Deus, não entendi nada, é grego isso aqui. E ali eu estava me sentindo tão vazia. E ali, 5, 10 minutos antes do culto, o Senhor me dá uma palavra: emptiness. E aí eu falei, ai Deus, é isso. Quando o Senhor falou comigo essa palavra, vazio, de repente um outro profeta se levanta e fala assim, eu tô começando a ver óleo, e esse óleo tá caindo. E aí fez todo sentido pra mim. Eu falei, mas para esse óleo cair, ele tem que cair numa vasilha vazia. Coordenação do culto, ela acontece em dupla sempre, é uma escala. Então era eu e mais uma pessoa. Do nada, pegou o avião e foi, sei lá pra que país servir, me deixou lá sozinho. E eu tava assim porque quando a gente se sente vazio, a gente se sente insegura. Eu falo assim, Deus, não tem nada pra falar, não sei nada, nem meu devocional eu consegui fazer hoje. E aí eu falei pro pastor, pastor, o senhor vai arranjar outra pessoa, né, pra ficar aqui comigo? Ele, não. Falei, pastor, mas essa fornalha aqui, ó, tá cheia de gente, pega um aqui. Não, é com você mesmo. E ali eu entendi que Deus, ele tava querendo falar algo comigo. E aí eu peguei aquele microfone e, resumindo, né, o culto foi uma bênção, foi o culto que mais tiveram pessoas rendidas a Jesus. Foi o culto que mais as pessoas, não tinha ministros suficientes, porque tem vários de nós ali para ministrar sobre as vidas, orar. Não tinha o suficiente, de tantas que as pessoas estavam vazias e elas precisavam ser cheias. E ali eu entendi o que Deus estava querendo fazer comigo e falar comigo. E aí eu ouvi essa frase que é o título da nossa mensagem hoje: o importante é continuar. Eu estava pensando sobre vocês. Falei, Deus, às vezes eles devem me achar uma chata, né? E tem que fazer devocional, gente. Tem que entrar para orar. E olha, tem que ir no culto. Olha, não sei o que. Tá tudo bem? Tá meio sumido. E eu sou muito insistente nisso, porque esse sentimento de vazio, se nós não estamos no centro da vontade de Deus, isso nos traz um sentimento de incapaz, de não somos bons o suficientes, não tenho nada para oferecer, não sou nada. E aí a gente entra numa linha muito tênue de humildade, de um lugar em Deus que nós podemos ser cheios, para um outro lugar de acusação. E eu senti te trazer essa palavra porque eu sei que muito do que eu passo é o reflexo do que a igreja passa. Então eu sei que muitos de vocês está ou esteve durante essa semana com esse sentimento, ou talvez com essa acusação de quem é você? Você não é nada, você não consegue nada. Sentimento de inferioridade. E isso é muito sério, a gente precisa cuidar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Joel, por favor. 10, na João Ferreira de Almeida, diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. A NVI vai fazer um pouquinho diferente. Alguém tem a NVI aí? Diga ao fraco,
Sou um guerreiro. E essa versão aqui é que eu gosto muito de João Ferreira de Almeida, vai falar: diga ao fraco, eu sou forte. E é engraçado que Deus, assim, a gente trabalha com realidade, a gente não precisa esconder quem nós somos ou como nós estamos no momento. Vão haver momentos que a gente vai estar fraco, sim. Vai ter dia que a gente não vai estar bem. Vai ter dia, você pode ser assim, um pastor, 20 anos de ministério. Você vai ler sua Bíblia e você vai parecer um bebê, não vai entender nada. Vai ter dias que você vai falar assim: não quero orar hoje. Vai ter dias que você tem certeza e a convicção que você ama a Deus, mas você fala assim: hoje eu não quero falar com Ele. Vai ter dias que vai ser muito difícil você pegar a sua Bíblia e abrir. Vão haver dias que você não quer se levantar para ir para a igreja, para ir para o seu trabalho, para ir para aquele compromisso. E Deus, Ele trabalha com a nossa realidade. Ele entende que você é fraco em algum momento da sua vida. E mesmo assim Ele fala: você que é o fraco, diga eu sou forte. Mesmo que você não seja, mesmo que você não esteja, e mesmo que você não se sinta. E aí eu achei muito interessante essa primeira parte, ó. Forjar espadas das vossas enxadas. Ou seja, você não tem uma espada, pega aquilo que você tem e faz disso uma espada. É uma enxada. Seu instrumento de trabalho, faz disso a sua espada. E aí aqui segue, ó. Pega as suas foices, transforme-as em lanças. O maravilhoso de Deus é que Ele não precisa de muito para fazer a gente muito. Qualquer coisa que você oferecer para Deus, o seu pior dia, Ele pode te tornar a melhor pessoa, o mais forte. Isso é maravilhoso, que a gente entende que não depende de nós, não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com Ele, com quem Ele é, com a grandeza que Ele é. E se a gente consegue entrar nesse lugar de dependência e entender que não é sobre nós, é sobre Ele, aí a gente consegue fluir. Aí eu posso chegar num culto com nada para oferecer, ou achando que eu não tenho nada para oferecer, e o Espírito de Deus fluir, porque Ele não depende da minha capacidade. Ai de mim se dependesse da minha capacidade, porque a gente é pó da terra, a gente é falho, a gente é pecador. E de novo, vai ter dia que você não tem condição nenhuma de dar nada para ninguém. E aí é onde eu bato na tecla: só esteja disponível. A gente não precisa mentir pro Senhor e falar assim: ai não, Deus, eu sou, ó, né? Aquele ar, respira fundo, enche o peito. A gente não é nada. Tem dia que é difícil. E Jesus nos avisou, Ele falou o quê? Que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não fala: tem de bom ânimo, você vai vencer o mundo, porque tem dia que a gente não vai vencer, gente. Tem dia que a gente vai cair feio. Tem dia que vai ter um inimigo ali que vai te passar rasteira. Tem dia que alguém que te ama muito vai te machucar. Tem dia que o seu líder vai falhar com você. Tem dia que você vai receber palavras que são maldizentes, que vai ferir o seu coração. A gente passaria por aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu, e porque Ele venceu, a gente pode vencer. Amém? Abra sua Bíblia lá em Provérbios 24:16, por favor. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar. E eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo porque nos descreve a parte do justo primeiro. Como eu te falei, a gente erra, a gente falha, mas há um sangue que é poderoso para cobrir todas as coisas e nos justificar. Somos os justos, que somos cobertos pelo sangue de Jesus e nos faz justo. Não é a minha obra, não é aquilo que você faz que te torna justo, não é que você é muito bom. Você pode até ser, mas não o suficiente. A única coisa suficiente para te tornar de fato justo é o sangue do Cordeiro, que te redime de todo pecado. E aí ele fala: ainda que o justo caia 7 vezes, ou seja, espere quedas. Espere quedas. Ou pela sua própria caminhada de você tropeçar em alguma coisa, suas falhas, pecados, seus erros. Ou
de alguém te passar para trás, te derrubar mesmo. E aí eu acho linda a continuação desse versículo, isso me dá um alívio tão grande. Todas as vezes você vai se levantar. Se você cai 7, você levanta 8. Se você cai 1 milhão, você levanta 1 milhão e 1. E por isso que o título dessa mensagem é: o importante é continuar. Porque há uma certeza que tem alguém que te levanta. Não importa quantas vezes você caiu. Ai, Raída, você não sabe por quanto tempo eu estou nessa depressão. Ah, você não sabe quantos remédios eu já tentei. Você não sabe por quantas igrejas eu já passei. Você não sabe por quantas demissões. Você não sabe dos lutos na família. Você não sabe dos meus traumas. E eu não preciso saber. A única coisa que eu preciso saber é, diante de tudo que você já passou, sempre tem mais uma vez para se levantar. Sempre tem mais uma chance para você ser reerguido por Deus. Sempre tem mais uma oportunidade de cura, de restauração, de mudança, porque a Bíblia garante que todas as vezes que um justo cai, todas ele se levanta. Todas. Isso não é maravilhoso, gente? Saber que a gente tem esse respaldo dos céus, que nem sempre a gente vai conseguir concluir aquela missão, mas mesmo que a gente caia, que a gente fale, ele vai nos erguer. E a gente continua da onde a gente para. Essa é uma outra coisa muito linda do Evangelho. A gente continua da onde a gente para. Cada um tem a sua velocidade. E tem gente que talvez esteja estagnado ali no mesmo passo por, sei lá, 10 anos. Talvez tenha uma área da sua vida que não se resolve por 10 anos. Não tem problema. O importante é continuar. O importante é você dar mais um passinho. E mais um passinho. E mais um passinho. E talvez vai ter um momento que você não vai conseguir dar nem um passinho. E você vai ficar parado, esperando seu tempo de cura, de restauração, esperar alguém talvez te reerguer. Tem momentos que você não consegue sozinha, tem situações da sua vida, fases que não é para você viver sozinho, sozinha. Você vai ficar lá paradinho, esperando em Deus. Foi o devocional que eu mandei no grupo hoje, né? Às vezes a gente ora, apresenta a Deus, mas a gente não espera. Tem um tempo de espera. Cada um tem o seu processo. E ainda que você tenha histórias semelhantes, você vai alcançar num outro tempo que o outro vai alcançar. É uma linha de chegada que todo mundo vai cruzar. Não importa quem chega na frente ou atrás. O importante é a gente concluir. O importante é a gente continuar. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios 12, 9. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você. Vou falar de novo. Deus falando para você: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, Paulo falando, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por Cristo, eu alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. A matemática do céu é diferente, né? O último é o primeiro, o que tem menos acaba tendo mais, o que serve mais é quem é o primeiro no reino, o que é fraco é que é forte. As coisas no reino funcionam muito diferente. Amém. E às vezes a gente quer olhar para nós mesmos e trazer um auto-julgamento mesmo, né? O mais perigoso é quando a gente faz isso conosco mesmo, a gente faz isso com o outro. A gente olha para o outro e começa a apontar as falhas, os defeitos, as quedas, e fala mal de um e fala mal de outro. Em vez de você ser bênção, você é maldição. Porque quando a gente empresta os nossos lábios para maldizer, você está sendo um canal do inimigo. Você não conhece aquela jornada, você não conhece aquela história, você não sabe de onde Deus tirou, você não sabe do passado, não sabe do presente, você não sabe do futuro. Aquela pessoa que talvez esteja dando trabalho, talvez tenha um trauma, tem uma situação por trás. E às vezes a gente se acha tão santo para falar dos outros, né? E a gente esquece que talvez aquela pessoa está passando por uma situação muito difícil, que ela está sendo aperfeiçoada na fraqueza dela.
Sabe, a gente precisa ser mais empático conosco mesmo e com os outros, porque a gente só é um reflexo com os outros daquilo que a gente é conosco mesmo. E às vezes a gente é duro com a gente. Hoje eu estava vindo conversando com uma liderança enquanto eu estava dirigindo para cá. Essa pessoa fala para mim: calma, já agradeceu hoje? Tá muito dura com você mesmo. Ainda tem isso, né? Tem alguns perfis que já se cobram muito. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu ainda sou uma pastora que trabalha no secular. Eu sou um tipo de profissional que, se você bota pressão em mim, eu não funciono. Porque eu já boto pressão em mim mesma. Era muito difícil para mim estar na Hermes, porque é uma companhia que já bota muita pressão. É uma cultura de opressão, sim ou não, comissários? A gente passa mal, a gente não dorme, qualquer coisa é report, qualquer coisa vai ser demitido, qualquer coisa... Não é uma cultura que funciona bem pra mim. Por quê? Porque eu já tenho isso de me cobrar, de tenho que ser assim, tenho que ser assado. E aí eu tenho que cuidar, porque se eu me trato assim, eu vou tratar os outros assim. Eu preciso entender sobre graça. Eu preciso entender que eu sou fraca. Eu sou mesmo. Eu tenho muitas falhas, e quem caminha comigo são as pessoas que mais podem falar. Porém, eu tenho o favor dos céus. Eu tenho a graça que é disponível para mim e para você. E que a gente tem que usufruir dela, senão a gente vai perecer, a gente vai sucumbir, a gente não vai aguentar. Porque o mundo já coloca muitas pressões na gente. No mundo já tem muitas acusações. No mundo já tem um inimigo. Aí a gente tem o espiritual, aí a gente tem o carnal, a gente tem o mental, a gente tem o psicológico, a gente tem o emocional. E se a gente não criar esse balanço, a gente vai perecer. Então olha o que Paulo está falando. A minha graça, Deus falando, é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso significa? Significa que tudo que acontece através de mim é simplesmente poder de Deus. As pessoas que vêm de fora têm duas impressões. É por isso que a gente não pode se mover nem pelo elogio e nem pela acusação. Porque quem vem de fora não me conhece. Quem me conhece são os de dentro. Já começa por aí. E a gente tem que entender que é uma perfeição de Deus. Há uma perfeição de Deus, não minha. Não daquilo que eu carrego, do próprio Deus. Deus, ele é misericordioso para usar pessoas falhas e quebradas como eu e você. A gente aqui é tudo farinha do mesmo saco. E glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que nos aperfeiçoa, que nos consola, que nos dá discernimento, entendimento, que nos faz novas criaturas. Sabia que o nova criatura não é só no dia do seu batismo, não. Quem me conhece, sei lá, 1 ano atrás, já pode dizer que não me conhece mais. Quem me conhece há 2, 3 anos, eu conheço a Rai há 5 anos. Você caminha comigo há 5 anos? Aí você pode dizer que você me conhece. Eu te conheci há 5 anos. Prazer, sua nova Rai. A graça de Deus é isso. Ele não nos deixa da forma que nós somos ou estamos. Ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Amém? Você recebe isso para a sua vida? Olha o final. Por isso, por Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos. Deus, aqui tá muito difícil já. Como é que eu vou me alegrar no insulto? Você vai ser insultado. Muito. Nos insultos, nas privações. Quantos aqui não foram privados? Queria isso, mas não posso. Queria aquilo, mas não posso. Aquele sonho, mas não consigo. Aquele trabalho, mas não consigo. Aquela pessoa, mas não é de Deus. Privações. A vida do crente é renúncia todo dia. Não. E esse aqui, Deus? Não, também. Porque o pai, o bom pai, não é aquele que fala sim para tudo. O bom pai, ele vai te falar não quando você não for capaz de lidar com aquela situação que você está pedindo. Então, a nossa vida é de privações e perseguição. Quantos aqui? Ou todo mundo ama vocês? Porque comigo não é assim, não. Perseguições. Se você está fazendo diferença onde você está, você vai ser perseguido. Tá? Boas novas para você hoje. Se você está sendo perseguido, maltratado, insultado, você está no caminho certo. Palmas para você. Você está sendo um bom cristão. O bom cristão, o cristão genuíno, ele chega para mim chorando, pastor, você não sabe o que está acontecendo. Aí eu sei que é um bom cristão.
Falei, gatinha, tá fazendo certinho. Você também, varão. Porque se a gente não causa um incômodo nas trevas, tem alguma coisa muito errada com o seu cristianismo. Muito errado. E você vai ser julgado, não estou falando no espiritual, não. O inimigo levanta pessoas no trabalho, lá no secular, por exemplo. Coisas para te desestabilizar. Na sua família. Qualquer outra situação, na sua igreja. Estou vendo que tem alguns visitantes aqui. Talvez você tenha uma situação na sua igreja. Deixa eu te falar. E eu sinto de Deus te dizer isso. Você está no caminho certo. O importante é o sorriso de Deus para você. Não é o sorriso do homem. O importante é o approval de Deus para você. Você está sendo atacado, ferido, perseguido por quê? Ai, porque eu tenho um sonho no meu coração. Foi Deus que colocou esse sonho no seu coração. Ai, porque eu quero fazer a diferença no meu meio. Está com a motivação do coração certo. Como se continua. Poxa, eu dei uma palavra e foi um levante. Continua, tá certinho. Tá certinho. Você vai ser perseguido. Gigantes vão se levantar contra você. E deixa eu te falar uma coisa de alguém experienciada de dores. Ninguém se levanta contra quem não é referência. E eu não estou falando daqui, apenas nessa terra. O seu nome é conhecido no céu e na terra. Deus, Ele não te vê como você é, e nem anjos nem demônios. Nosso corpo, as nossas vestes têm zero importância no reino espiritual. No reino espiritual, o seu coração é visto e o seu espírito, aquilo que você carrega, é visto. Por isso eu não me importo com as perseguições. Nunca pararam. Inclusive só aumentam. Mas o que importa é o que eu carrego. Eu quero deixar essa palavra para você. Não importa quantos ataques. O que importa é quem está com você. Sabe, falando assim de alguém experienciada de dores para pessoas que têm vivido dores. Continua. O importante é continuar. Se você está sendo atacado, você está fazendo certo. Você está fazendo certo. E deixa eu te falar uma coisa. Deus que garante a sua vitória. O seu ataque, para nós que estamos ali vivendo a batalha, parece que não tem fim. Um dia parece assim 1000. Fala, Deus não acaba mais. Parece, às vezes eu tenho a sensação de estar assim no mar. Já tomou aqueles caldos assim, veio uma onda, aí você fica meio assim atordoado, levanta um pouquinho, toma um ar, vem outra, e aí quando você toma um ar um pouquinho, tenta se levantar, caminha em direção à praia, você cai de novo. É assim. Mas o mar bravio, ele tem um limite. A onda só vai até onde Deus permite que ela vá. E se Ele der uma ordem, como deu no Mar da Galileia, aquelas águas param. Se não parou ainda é porque você dá conta, não é porque você está sozinho. Se não parou ainda é porque Deus está te aperfeiçoando na sua fraqueza. Se não parou ainda é porque tem um galardão preparado para você. Se não parou ainda é porque Ele está tirando o melhor de você. É assim em toda a natureza. O melhor só sai quando é exprimido. O mais precioso só sai quando é exprimido. Deus, eu quero unção, eu quero um óleo novo. Você tem certeza? Você vai ser exprimido. O azeite mais puro, o mais precioso é o mais caro. Você vai ver que o azeite ele é muito mais caro do que a oliva. Por quê? Não é o mesmo produto. Inclusive a oliva ela é mais inteira. Por que que é mais valioso? Por que é mais caro? Porque passou por um processo. O seu processo traz valor para você. O seu processo traz um outro valor para você. Uma coisa é a Raquel sem passar pelos processos. A bonequinha, essa loirinha sulista, lourinha dos olhinhos azuis, uma bonequinha. Outra coisa, essa menina voltar suja da guerra, com as vestes rasgadas, né? Chorando. O exterior tá acabado. Ali a outra Raquel, com outro valor. Aí a bonequinha virou uma guerreira. O processo te traz um outro valor. E você tem valor para Deus. Então não deixe essa acusação, essa seta, essa voz que eu sinto que alguns aqui ouvem constantemente tomar espaço, porque o que de fato é verdade na sua vida é só a palavra de Deus, é o que Deus diz ao seu respeito. Essas acusações elas só vêm para te confundir,
que você é tão forte que o inimigo quer fazer com que você pense que você é fraca. Às vezes você é tão forte, espiritualmente você é uma pessoa tão poderosa, e se você ler sua Bíblia você vai entender que você é intocável, o inimigo não pode te tocar, que a única arma que ele tem é tentar fazer você se auto-sabotar. Para pensar nos seus processos, o seu maior gigante é você mesmo. E aí eu tenho um outro segredo para essa fase: posicionamento. A força do posicionamento. Ai, gente. Jó eu vejo um homem assim arregaçado. Do versículo 1 ao 40 é só porrada, tiro, porrada e bomba, coitado do Jó. Mas ele não conseguia nem se levantar, ele se coçava com, algumas versões dizem, cacos de vidro, outras pedaços de telha. A própria mulher dele falava, amaldiçoa esse Deus e morre. Alguns historiadores falam que o bafo de Jó chegava a 7 metros, que ninguém conseguia chegar perto. Os amigos que eram para ser amigos eram os piores acusadores. Ô Jó, confessa logo esse pecado, você sai dessa situação, bora. Mas sabe o que me chama a atenção na vida de Jó? Ele é arrebentado emocionalmente, psicologicamente, porque quem se levantava era de dentro da própria casa. Isso mexe muito com o nosso emocional. A própria mulher, aquele que ama a sua carne. Aí se você não tem apoio na sua casa, você vai para os seus amigos, porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Os amigos arrebentaram com ele. Ele tinha perdido 10 filhos, estava vivendo luto. O homem mais rico virou o mais pobre, tudo dando errado. Mas sabe o que acontece com Jó? E a gente precisa aprender essa lição. Posicionamento. Se você vê do 1 ao 42, você não vai ver uma frase de Jó com dubiedade ao seu respeito. Você vai ver ele falando a todo momento, eu sou íntegro. Eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo, a mão de Deus está pesando sobre mim, mas eu sou íntegro. E as pessoas, os amigos tentando convencer ele do contrário. Não, Jó, Deus então é injusto. Deus então tá sendo ruim com você, entre você e Deus, eu acho que você está errado, Jó. E ele falava, eu sou íntegro, eu sou íntegro, eu sei quem eu sou íntegro, eu sou íntegro. Capítulo 1, eu sou íntegro. Capítulo 2, eu sou íntegro. Capítulo 3, eu sou íntegro. 4, eu sou íntegro. 5, eu sei quem eu sou íntegro. 5, 6, 7, 8, 42 capítulos. E a gente não sabe quanto tempo durou a aprovação de Jó. Mas é isso que eu queria trazer para vocês essa noite. Ainda que você esteja fraco, ainda que você não tenha forças para batalhar contra esses inimigos, porque às vezes a batalha é bem desproporcional, sabe? Esses dias eu estava falando, cara, às vezes eu sou tão atacada, isso é tão desproporcional. Pessoas tão maiores, pessoas com recursos maiores, pessoas... E atacando. Eu falei, é tão desproporcional, é tão desnecessário isso. Mas Satanás, ele não é justo. Essas batalhas vão ser desproporcionais mesmo. Mas a gente se mantém no nosso posicionamento. O que Deus falou com você? Qual é a palavra rema de Deus para você? Se apega nisso, não se move. E ainda que você morra, você vai morrer falando. Sou íntegro. Com o seu posicionamento. E por último, aquilo que você faz de disciplinas espirituais nos seus melhores dias é o que vai te sustentar nos piores. Vou falar de novo. As suas disciplinas espirituais nos seus melhores dias, o dia que você está super empolgado, o dia que você acorda e fala, uau, a vida é linda! Hoje eu vou sair pisando na cabeça ali da serpente. E aí você ora, e você entra no jejum da igreja, 21 dias, 10 dias e devocional. Nossa, estou muito obediente hoje, estou seguindo a minha liderança, estou fazendo tudo. Isso que você faz vai te sustentar o dia que você acorda e fala, que dia chato, por que eu acordei hoje? Sabe quem fez isso? Daniel. Se você ler o livro de Daniel, a palavra fala que ele orava 3 vezes ao dia. E ele não tinha do que ser acusado. E ainda assim, ele tinha acusadores. E aí falavam assim sobre ele. Falavam, poxa, a gente só vai conseguir pegar esse cara naquilo que é inerente ao Deus dele. Vamos fazer aqui um decreto e tal. Conseguiram, enfim, lançar o cara na cova dos leões. Porém, 3 vezes ao dia, ele subia ao seu quarto. Sabe o que ele fazia? Obrigada, Deus. Saía. De manhã. Aí voltava à tarde. Ei, Deus, obrigado. À noite ele voltava e falava, ei Deus, tô aqui ó, só para dizer obrigado. A palavra diz que ele entrava no quarto só para agradecer.
mas era uma disciplina constante. Disciplinas espirituais te livram do dia da angústia, te sustentam no dia da angústia, porque tudo aquilo que você faz em Deus não é em vão, é como se fosse um estoque que você vai saber usar no seu pior dia. Então, o importante é continuar. Amém?